A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, a sequência do texto que estamos expondo, meditando, o livro de Lucas, capítulo 8. A gente vai ler 3 versos, versículo 16, versículo 17 e versículo 18. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Lucas capítulo 8, versículo 16, 17 e 18. Lucas 8, o Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Amém, irmãos? Amém. Vamos repetir novamente o texto. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, que é maravilhosa, Senhor, e te pedimos neste momento solene que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus, iluminar os nossos corações, iluminar as nossas mentes, abrir os nossos ouvidos, que a gente possa estar com o coração, Senhor, também aberto para receber, Senhor Deus, a Tua palavra. Que ela possa, Senhor Deus, ser algo que mova, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa volição, Senhor, seja voltada para Ti. Pai Santo, que estás conosco e que já tem nos abençoado de uma maneira especial neste culto. Que o Senhor seja mais uma vez, Senhor Deus, gracioso para conosco, em nome de Jesus. Desvenda os nossos olhos, Senhor Deus, para contemplarmos as Tuas maravilhas, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bota mais um agudozinho aqui, diminua o médio grave, por gentileza. Diminua o médio agudo também, por favor. Irmãos, diminua mais. No último sermão que foi pregado aqui nesta igreja, nós pregamos no capítulo de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4 até o versículo 15. E o Senhor, Ele estava falando de coisas excelentes, de coisas maravilhosas, de coisas que são reais, de coisas que atingem e mudam o coração e a vida das pessoas. Onde as pessoas estavam preocupadas com a dominação romana no estado deles, Jesus, Ele vem trazendo uma proclamação da mensagem do reino dos céus. Jesus Cristo vem avisando e informando que a mensagem do reino havia chegado, o reino havia chegado, e Jesus é o Rei dos Reis. Só que
num determinado momento, Jesus ele começa a pregar por meio de parábolas. E nós nos detemos um pouco falando a respeito disso, do que essas palavras eram proferidas. E no versículo 10 do capítulo 8, se os irmãos retornarem um pouco, os irmãos vão ver que Jesus, depois que ele termina essa parábola do semeador, que ele fala desses terrenos, os discípulos ficam sem entender, e provavelmente também aquelas pessoas que estavam ali escutando aquele sermão, religiosos, fariseus, saduceus, gente de toda a classe social escutava Jesus. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele não estava preocupado se a pessoa tinha uma boa condição financeira ou se era um pobre. Jesus não estava preocupado se a pessoa era um doutor ou se a pessoa era uma pessoa inculta. Jesus entendia que a mensagem do reino tinha que ser chegada a todas as pessoas. Só que Jesus, ele pregou por parábolas. E no versículo 10 ele vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, porque os discípulos vão perguntar a Jesus: Jesus, que parábola é essa que o Senhor nos falou? Ele disse: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E ele passa a explicar, como falamos no sermão passado. E ele diz: a semente é a palavra de Deus, e a natureza dessa semente, que é a palavra de Deus, que é o evangelho de Deus, que liberta o homem do pecado, da justiça, do pecado, da sua condição de escravizado diante de Satanás, diante do mundo, diante de si mesmo, diante de Deus. O evangelho resgata o homem dessa condição deplorável. E Jesus Cristo disse: mas essa mensagem que é tão benéfica, tão eficaz na vida das pessoas, ela tem recepção diferente. Tem pessoas que vão ouvir e vão ser pessoas que são aquele tipo de pessoa que não vai dar nenhuma atenção. O diabo vem, é como uma ave, tira a semente que está sendo lançada. Outro tipo é aquele tipo que recebe com alegria a palavra de Deus, mas não tem profundidade, e logo ele se escandaliza e sai, e deixa tudo. Outro cai numa boa terra, só que as preocupações do mundo sufocam essa mensagem tão importante. Mas o foco de Jesus era afirmar que existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que recebem a palavra de Deus e aqueles que não recebem a palavra de Deus. E o quarto tipo de terreno é aquele que ele vai dizer, aqui caiu, versículo 15, aqui caiu em boa terra, é aquele que produz a 100 por 1. Ele frutifica muito, ele frutifica em abundância. Nessas palavras que acabamos de ler, Jesus ele está falando com seus discípulos. No particular, ele disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Só que, quando a gente lê, a gente não vê claramente essa conexão se estabelecer. Porque Jesus Cristo vai falar de candeia, de acender uma candeia, de não colocar ela debaixo de um vaso, nem colocar uma candeia debaixo de uma cama, mas colocar num velador. Então, para a nossa cultura, são questões diferentes, porque hoje a gente tem o quê? Uma energia. Hoje a gente tem uma lâmpada. Hoje a gente, quando entra... Hoje as coisas estão tão modernas, né? Que as pessoas agora chegam diante de casa e falam: casa se acenda, e a casa toda se acende, né? Mas enquanto a gente ainda não chega nesse patamar, né? Hoje a gente liga o interruptor e a luz acende.
A gente ilumina e olhe para este templo. Onde é que foi procurado colocar as lâmpadas? Foram procurados com locais estratégicos para que a iluminação pudesse chegar a todos vocês. É a mesma coisa que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo assim: ninguém coloca uma lâmpada num lugar onde não vai ter claridade, não vai ter iluminação. Ninguém esconde a lâmpada. Pelo contrário, a gente coloca a lâmpada onde ela possa iluminar para trazer luz, para que as trevas sejam dissipadas. Essa candeia, eles não tinham energia elétrica. Não tinha a lâmpada do jeito que a gente tem hoje. Então era um recipiente assim, de barro. Vocês, quem já assistiu o filme de Aladim, né? Que era de metal, né? Que a pessoa esfrega, sai o gênio da lâmpada, né? Era algo parecido com aquilo, só que era de cerâmica. Era de cerâmica e tinha um azeite dentro, um óleo, espécie de queimado, tinha um paviozinho. A pessoa ligava e aquela lâmpada ali, acesa, eles colocavam em cima de um velador, que Jesus Cristo está dizendo é algo parecido com essa coisa aí do pedestal, só que era feito de madeira. Colocava lá no meio da casa, do corredor, para que todas as pessoas pudessem ver. Todas as pessoas pudessem e iluminassem os quartos. Bota mais um retorno, por favor, para mim. Então, o que Jesus ele está falando? Porque os 3 versos, irmãos, que acabamos de ler, eles estão falando coisas semelhantes. Eles não estão falando 3 ditos diferentes. Existe uma conexão entre a candeia, existe uma conexão entre aquilo que está oculto e existe uma conexão entre dar ouvidos, entre aquele que recebe. Vamos procurar ver qual a conexão que se estabelece nesse texto. Em primeiro lugar, irmãos, temos que procurar compreender o que é a candeia. O que é a candeia que Jesus Cristo está falando? No versículo 16, ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com vaso ou põe debaixo da cama. Em primeiro lugar, irmãos, a gente tem que lembrar que existiu uma candeia muito forte, a maior de todas as candeias, que nos iluminou, que iluminou o mundo. Jesus Cristo, em João capítulo 1, até o versículo 9, se os irmãos tiverem curiosidade de abrir, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Só que o mesmo Jesus, em Mateus, em primeiro lugar, a gente tem que entender, a primeira verdade é que Jesus era a grande candeia que iluminava o mundo todo. Ainda hoje Jesus brilha. Jesus mesmo disse também, no final do Sermão do Monte, no meio do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele disse também quem era essa candeia. Mateus 5, versículo 14, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e a alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Então, a segunda verdade, irmãos, que encontramos no texto é que essa luz, ou seja, essa candeia, a luz não, a candeia, são também todos aqueles crentes, são também todas aquelas pessoas que se achegam e se unem a Cristo. Aqueles que são alcançados como objeto do seu amor, que são iluminados pela pregação do Evangelho. E a terceira verdade é que todos esses que são alcançados e que se unem a Cristo, eles também são unidos entre si. Ou seja, a igreja também é uma candeia que ilumina o mundo. É o conjunto de crentes que foram iluminados e agora se reúnem para praticar os sacramentos e as ordenanças do nosso Senhor. Ou seja, vemos em Cristo o modelo supremo da abnegação e zelo missionário. A Trindade Santa, ela não poupou em realizar a obra que propiciaria a salvação daqueles que crescem em Jesus Cristo. O Pai, Ele elegeu, antes da fundação do mundo, aqueles que vão ser salvos e entregou o seu Filho. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho, em contrapartida, Ele voluntariamente, Ele se entrega por amor ao Pai, por amor àqueles que Ele amou. Então Ele nasce de uma virgem, Ele vive aqui, Ele sofre, Ele morre, Ele renasce, Ele vive à direita de Deus e voltará para nos receber. O Espírito Santo é aquele que nos dá vida, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos leva a viver uma vida de santidade, que está conosco, que é o nosso Consolador e nunca nos abandonará. Então, nós vemos, irmãos, que a Trindade Santa é uma trindade missional. Desta forma, já que fomos alcançados e que somos feitos luz, e essa luz que resplandece nas trevas é o Evangelho, esse Evangelho, essa luz, ela não pode ficar encoberta. Pelo contrário, ela tem que ser manifestada a todos os homens. Enquanto nós não nos portamos como verdadeiros luzeiros que iluminam este mundo que está cheio de pecados, injustiça e maldade, não devemos, desta forma, nos ocultar, seja no nosso trabalho, seja no nosso descanso. Não! Enquanto não compreendermos que as trevas tentam se apossar de todos os lugares, enquanto não entendermos e estarmos vigilantes e atentos para fazer a cada instante um momento onde a luz do Evangelho a luz do Evangelho se propague, não estaremos alcançando o objetivo pretendido por nosso Senhor Jesus Cristo quando nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele disse, vá e pregue. No versículo 17, ele vai dizer, não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Mesmo sabendo que o que Jesus Cristo está dizendo neste momento, nós não podemos, irmãos, quando olhamos para esse texto, ignorar que isso talvez tenha sido um dito que tinha sido conhecido das pessoas na época de Jesus. Mesmo assim, Jesus Cristo, mesmo que tenha sido, não tenha sido algo autoral de Cristo, que ele tenha se apropriado, mas é uma verdade e ele coloca de uma forma onde ele repete a mesma verdade. Nesse versículo ele repete a mesma coisa 2 vezes. E se nós juntarmos com o versículo 16, ele vai repetir a mesma coisa 4 vezes. Essas palavras do versículo 17, elas são encontradas em outros textos da Bíblia. Mas nesse contexto,
ela tem uma significação única. Jesus Cristo falou outras vezes, o apóstolo Paulo falou também. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, verso 5, ele disse assim: porque as pessoas, quando lê esse texto aqui, elas levam para as últimas coisas, para os momentos finais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 5, diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nesse verso do apóstolo Paulo, a interpretação não faz correlação com o que Jesus Cristo está dizendo aqui em Lucas. Sabemos que tudo o que está às escuras, irmãos, tudo que está às escuras, o Senhor trará luz. Não há como, pois tudo que se manifesta é luz, e tudo que procura ficar oculto é trevas. Disse isso o apóstolo João na sua primeira carta. Todavia, nosso Senhor, nesse texto, não está falando do juízo final, do último instante, muito embora esteja também falando de um momento escatológico. Talvez eu não esteja sendo muito claro para os irmãos. Deixe-me tentar fazer entender a vocês. A palavra escatologia, da forma como ela é propagada por alguns movimentos, dá a entender que é o último acontecimento, é a derrota definitiva de Satanás, é a extirpação do pecado, do mal. Mas o termo escatologia não se refere apenas a isto, mas ao momento profetizado durante todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É desde que Jesus proferiu aquelas palavras para Adão e Eva: da semente da mulher nascerá o varão que esmagará a cabeça da serpente. Ou como o cordeiro mudo profetizado por Isaías 53. Ou sobre como o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo profetizada por Joel. Todos estes acontecimentos são acontecimentos escatológicos, são os acontecimentos do fim. Por isso a gente tem que entender que estamos vivendo os últimos momentos. Porque se na época de Jesus era o fim, hoje é o fim também, irmãos. Neste momento em que Jesus está com seus discípulos, no particular, manifestando para eles a revelação da palavra que ele tinha proferido sobre a parábola da semente, ele explicou, tintim por tintim, como um mestre que senta com seus discípulos, como um pai se senta com seus filhos, ele explicou cuidadosamente tudo para os seus discípulos. Então, o que é que Jesus Cristo está dizendo nesse versículo 17? Se parece muito com o que ele disse em Mateus capítulo 10, verso 27, com as próprias palavras de Jesus, vocês vão entender. O que eu vos digo às escuras, Jesus Cristo disse, dizei-o à plena luz. E o que eu vos digo aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Ele está dizendo que a mensagem do Evangelho não pode permanecer oculta. Nesse momento em que eu estou com vocês, eu prego por parábolas, mas vai chegar um momento em que vocês vão ter que manifestar essa verdade ao mundo. Esta explicação, ela tem que ser manifesta ao mundo todo. Jesus Cristo disse em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esta mensagem que não pode ser deixada de proclamar, pois ela é a palavra que traz salvação, é ela que diz ao pecador, perdido, condenado, subjugado, Jesus é a salvação.
Essa é a palavra que Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nenhum crente pode deixar de proclamar essa mensagem. Não tem o direito. Ela não pode ser suprimida. Peca aquelas igrejas que suprimem a palavra de Deus, onde as pessoas só fazem cantar, cantar, cantar e cantar. Quando você vai escutar o sermão, é 5, 10 minutos e o pregador lá, por causa da hora, acabou-se o tempo. É pecado, irmão. O evangelho é anunciado. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele não cantou. Quando ele foi pregar o evangelho, ele não cantou, não. Ele pregou. Ele falou. Ele disse: anunciem. Essa mensagem, irmãos, no crente, ela não pode ser suprimida. Porque se ela é suprimida, ela vai acabar atrofiada. Sabe o que é que acontece? O crente é como um atleta. O crente é como um atleta. O que é que o atleta faz? O atleta, ele tem os seus treinos, ele tem a sua dieta, ele tem o seu momento de descanso, ele tem tudo programado. E aqui, irmãos, eu estou falando um atleta de ponta. O crente é um atleta de ponta. Então, ele treina porque ele sabe que tem que ficar preparado para o dia da prova. O atleta, a todo momento, ele está vencendo limites, sendo testado. E é assim que ele se desenvolve mais ainda. Vocês observam aquele jogador? Esse cara joga muito, treina muito, aí dá as férias, né? Tem a temporada, termina a temporada, o jogador entra nas férias. O que é que acontece? Os caras já voltam meio gordinhos, né? Meio cansado, começou a atrofiar. A falta de exercício faz com que os músculos sejam atrofiados. Assim também todos aqueles que se empenham por espalhar essa mensagem, ela vai crescendo, crescendo dentro de nós. Quanto mais você se exercita na palavra, mais a palavra é exercitada em você. No reino de Deus não há lugar para preguiçosos. Essa mensagem, ela não só alimenta a nós, irmãos. Não devemos ser como os fariseus hipócritas da época de Jesus. Eles não entravam no reino e nem deixavam que os outros entrassem. Era uma pedra de tropeço. Você e eu, crentes no Senhor, não fomos chamados para esconder a mensagem. Pelo contrário, foi para darmos e distribuirmos em abundância. Aqui, irmãos, temos a maior riqueza. Aqui nós temos a maior fonte de alimento. Aqui nós temos a maior fonte de bebida. Distribuam à vontade água para o sedento. Distribuam à vontade alimento para o faminto. Distribuam à vontade essas riquezas. E eu tenho certeza que vocês ainda voltarão com os cestos cheios de pães e peixes. É o milagre que acontece da multiplicação. Compreendendo isto, irmãos, vamos agora para o último verso. Versículo 18. Aqui, irmãos, nós temos duas advertências do Senhor Jesus.
Vê depois como ouvis. É a primeira. Segunda, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Irmãos, neste verso, é muito importante isso aqui. Veja como você escuta a palavra. Veja como é que você escuta a mensagem. Veja como é que você dedica tempo à palavra de Deus. Irmãos, nós professamos e nós cremos, nós acreditamos piamente que neste momento que abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. É o Espírito Santo que inspirou homens santos da parte de Deus, movidos por Ele mesmo para escrever estas palavras. É o que Deus quer dar a conhecer a nós. Aqui, irmãos, não é aquela coisa, eu vou para a igreja hoje e vou escutar uma revelação. Aí você sai com o pé atrás da orelha. Uma pulga, né? Um pé não, com uma pulga. Um pé ia ser grande, né? Ou o pé da pulga, pronto. Um pé da pulga atrás da orelha, né? Porque você não sabe se aquilo que foi dito é de Deus ou não é. Rapaz, tu viste o que aquela irmã me falou de mim, ou do irmão que parou o pregador para falar? A gente não sabe se é Deus que está falando, não, irmãos. Pode ser obra da carne. Pode ser o diabo que esteja usando o cara. Ou a irmã. A gente não sabe, mas quando a gente abre a palavra, a gente tem a certeza que é Deus falando conosco. Aqui não há dúvida, irmãos. Aqui nós temos segurança, nós temos alicerce. Então, se, como é de fato assim, ela é a palavra de Deus, devemos investir tempo nela. Irmãos, hoje a gente vive um tempo muito estranho. É um tempo que todo mundo tem Bíblia em todo lugar, a todo momento, das mais diversas formas. Mas os crentes não sabem mais os versículos da Bíblia. As pessoas, elas não querem mais pegar a Bíblia e ler. Elas não querem nem escutar mais. Se nós cremos que ela é a palavra de Deus, se nós cremos que quando um pregador está aqui, à frente, falando a palavra de Deus com sinceridade, é Deus falando com a igreja, nós temos que gastar tempo com isso, irmãos. Segunda coisa que precisamos para ouvir bem a palavra de Deus. Veja como é que você escuta. É preciso entender a palavra lida e a palavra pregada. É preciso entender. O que é que adianta você vir à igreja? O que é que adianta você abrir a sua Bíblia e você não compreender aquilo que está escrito e não compreender aquilo que está sendo pregado? Veja, irmãos, que quando Jesus pregou por parábolas, quantas pessoas foram atrás para compreender? Só os discípulos que chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, o que é que significa isso? Nós precisamos saber o que é que o Senhor está dizendo. Jesus disse: está certo, venha, eu vou lhe mostrar. Da mesma forma, quando nós temos um coração ajoelhado diante de Deus e pedimos: Santo Espírito, abre a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, o Senhor abrirá. O Senhor vai se manifestar, o Senhor vai se revelar para a gente e vai falar conosco. Da mesma forma, quando viemos para o culto, que o pregador está pregando, irmãos, isso não é um momento de ficarmos nos levantando, isso não é momento de estarmos nos distraindo, isso não é momento de estarmos pensando na semana, no trabalho, na universidade. Não, irmãos, isso é um momento de estarmos atentos à palavra de Deus. Terceira verdade, nossos corações e vidas devem expressar aquilo que foi assimilado pelos ouvidos.
Você escutou, você leu a palavra, Deus falou contigo. Então o coração, irmãos, e a sua vida, ela tem que expressar aquilo que que Deus está te dizendo. Deus está te falando, você está entendendo, mas você não quer praticar. Você não quer mover o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser desse jeito. Estamos falando hoje sobre missões, estamos falando hoje sobre ser missional, então aqueça seu coração. Quantos de vocês podem pelo menos levantar a mão? Você é um crente missionário. Nós temos que ser, irmãos. Não pode ser algo que nós entendemos, eu sei o que Deus está pedindo, mas eu não vou fazer. Quarta coisa. Ouvir é mais que ouvir, pois envolve vários aspectos. Primeiro, submissão à palavra. Se Deus, e Deus é isso, o se é apenas retórico. Deus é o soberano do universo. Ele fala na sua palavra. Então o que temos para nós, irmãos, é baixarmos as nossas cabeças e dizer: Senhor, Tu sabes o que é melhor para nós. Eu tenho que fazer a Tua vontade. Dependência do Espírito para a correta compreensão. Se você não depender do Espírito Santo, se você depender do seu próprio intelecto, você não vai compreender a palavra de Deus corretamente. Reverência, pois Deus está falando por meio da sua palavra, tanto quando ela é lida, quando ela é proclamada. Tenha reverência, porque Deus está falando. Quarto, autoavaliação. Busca de auxílio do alto para conseguir observar essa palavra. Senhor, eu li a Tua mensagem. Eu escutei a Tua voz. Será que eu estou colocando isso em prática? Será que eu estou sendo como uma luz que resplandece nas trevas? Será que eu estou proclamando o Teu Evangelho? Será que eu sou um crente missional? Será que eu sou um crente que não vejo a hora de encontrar uma pessoa para que ela observe no meu proceder e por meio das minhas palavras que eu sou um filho Teu? É preciso dependência. É preciso autoavaliação. Devemos ouvir, irmãos, a eternidade. O que é que significa isso? Quando o sermão e a palavra de Deus, ela é lida e é pregada, irmãos, a eternidade está falando. Porque existem promessas de bênçãos e existem maldições. Nós temos que se apossar das bênçãos e dizer: Senhor, tem misericórdia dessas maldições, que nunca venham sobre mim. Eu gosto muito de um atributo de Deus, e a sua imutabilidade. O Deus que prometeu fazer, Ele vai fazer. Ele é fiel, quer seja uma coisa boa para a gente, quer seja uma coisa ruim para a gente. Ele vai fazer. Quando é boa, a gente diz o quê? Graças a Deus. Quando é ruim, a gente vai dizer o quê? Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, me sustenta. William James, ele se expressou da seguinte forma: o recebedor da palavra consiste em duas partes, ou seja, o receber da palavra consiste em duas partes: atenção da mente e intenção da vontade. Thomas Manton disse: os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. A segunda advertência que o texto traz, irmãos: para uns é uma promessa, para outros é uma fala aterrorizante do Senhor. Pois por meio da ação que temos, quando conhecemos a verdade revelada, expressa aqui no versículo 18,
porque é o que tiver se lhe dará, e é o que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Se procurarmos multiplicar, estaremos demonstrando se somos ou não somos de Deus. Se você é luz, se você brilha, se você manifesta no meio das trevas aquilo que você recebeu às ocultas da parte de Deus, que é o Evangelho, anunciando essa palavra, por meio da sua ação, você está demonstrando se você é de Deus ou não é de Deus. Essas palavras finais de Jesus foram repetidas em outra situação também, que tem semelhança, tem correlação. Jesus, ele falou em Mateus capítulo 25, da parábola dos talentos. Nesta parábola existiam 3 pessoas que recebem bens do seu senhor. E o senhor, ele se ausenta do país e dá uma missão para eles, para cuidarem daqueles talentos. Ele disse: olha, vocês cuidem dos talentos que vocês receberam. Teve um que recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O primeiro, que tinha recebido 5, logo procurou, com estes 5, ganhar mais 5. Multiplicou 100%. O segundo, ele recebeu 2 e procurou multiplicar. E também conseguiu mais 100%, ficando com 4. O terceiro, que havia recebido 1 talento. 1 talento. O que foi que ele fez? Ele agiu do modo inverso aos outros 2. Ele disse assim: o Senhor disse para fazer de um jeito, mas eu estou com medo, eu não quero perder esse talento dele. O que é que eu vou fazer? Eu vou enterrar. Enterrou o talento, ocultou. Jesus Cristo está fazendo, desculpa, irmãos, Jesus Cristo está dizendo assim: olha, traga a plena luz, manifeste. Aí ele foi e enterrou. O que aconteceu quando o Senhor voltou? Os 2 primeiros chegaram para dizer: Senhor, nós recebemos 5 talentos, recebemos 2 talentos, está aqui 100%, e nós te devolvemos tudo que é teu, irmãos. Aqui a gente tem que entender que aqui existe algo muito importante que fala sobre a mordomia cristã. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Então, irmãos, se Deus ele tem nos dado, tudo é dele, nada é nosso. Aí ele disse assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Foi isso que Jesus Cristo disse. Aumenta o retorno, por favor, um pouquinho. Entra no gozo do teu Senhor. Obrigado. O terceiro, ele chegou e disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um mestre, é um Senhor que tira de onde não tem. Aí o Senhor disse mesmo assim: mas rapaz, mas eu estou te devolvendo o que o Senhor me deu. Aí o Senhor pegou e disse assim: você é um servo mau e negligente. Você sabia que eu semeio e eu ceifo de onde não semeei e ajunto de onde não espalhei. Tira o talento que ele tem e dê ao que tem 10. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui? Mas ao que não tem, até aquilo que ele julga ter, lhe será tirado.
Ou seja, todos aqueles que têm e fazem com que seja multiplicado os dons e talentos que Deus tem te dado, Deus vai te acrescentar mais ainda. Os irmãos estão entendendo? Deus tem dado à sua igreja talentos. É certo, irmãos, que nem todos são mestres, nem todos são diáconos, nem todos são presbíteros, nem todos são evangelistas. Mas cada um tem, irmãos, a sua parcela, cada um sabe testemunhar a respeito de Cristo e dizer: eu sei o que Cristo fez em mim, eu sei o que está escrito, pelo menos João 3,16. Eu sei que Jesus Cristo disse: olha, quando você estiver angustiado, busca o Senhor, e Ele vai ter consolação para você, porque eu, quando estava no momento de angústia, eu busquei o Senhor, e Ele me acolheu, Ele escutou o meu clamor, Ele me buscou, Ele me salvou. Irmãos, em nenhum lugar do mundo, em nenhum centro de psicologia, em nenhuma religião, tem uma mensagem poderosa como essa. O apóstolo Paulo disse: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui, irmãos, existe uma verdadeira mudança de vida. Aqui é que você encontra pessoas que eram bêbadas e deixaram de beber, pessoas que eram viciadas e deixaram de se drogar, pessoas que eram prostitutas e deixaram de se prostituir, são fiéis às suas esposas e fiéis aos seus maridos. Aqui você encontra, irmãos, mudança de vida real. E mudança com a vida, que é Jesus Cristo. Não podemos esconder essa mensagem. Não podemos esconder, porque se você esconder, se você enterrar, o Senhor vai dizer: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Tire dele e dê ao que está procurando produzir mais para mim. Por isso, irmãos, que aqueles que se dedicam com afinco na obra de Deus, Deus vai acrescentando mais talentos para eles. Mais talentos. E não se engane, irmãos, que no último dia, Deus também vai ter mais bênçãos para aqueles que se dedicaram mais à sua obra. Então devemos ficar com essas lições, irmãos, para concluir, para a nossa vida, para a vida da nossa igreja. Não podemos esconder a luz que Deus nos tem dado. É a luz do Evangelho. Devemos revelar ao mundo. O Evangelho de Cristo ainda é uma parábola para o mundo. É necessário que seja explicada, tornada clara para as pessoas o propósito pelo qual Cristo veio. Temos que estar atentos, irmãos, à palavra de Deus, tanto quando lemos, quando ouvimos o sermão, e temos consciência de que aqueles que se esforçam por multiplicar os tesouros celestiais vão receber ainda mais bênçãos advindas do céu, enquanto outros estarão escutando palavras que desagradam dizer. Que o Senhor Deus nos abençoe.